Nascido no interior do Maranhão, filho de lavradores, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1978. De origem pobre, saiu cedo da pequena Benizal, no Maranhão, para o Rio de Janeiro em busca de realizar um sonho: estudar direito. O jovem que foi de balconista de padaria, com determinação e persistência e, sobretudo, competência, seguiu encantando por onde passou. Deste modo, foi traçando seu próprio caminho. Desde a criação do Grêmio Estudantil, secretário de Relações Internacionais da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, secretário do Trabalho do município, vice-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu, na Câmara Municipal se destacou ao apresentar a Lei de Transparência do Orçamento Público e hoje está como presidente da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, FENIG. Baseado na frase da música do seu artista favorito, Raul Seixas: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Transformou seu sonho em realidade. Eu estou falando de Miguel Ribeiro. Miguel, nós sabemos, todo mundo sabe, da dificuldade que é você sair de um lugar pequeno para uma gigante Rio de Janeiro. Nós gostaríamos de saber, todo mundo que está ouvindo, vendo, quer saber como foi essa sua adaptação aqui. Yolanda, deixa eu te falar como é que eu posso te falar. Mas antes de eu falar como foi minha adaptação aqui no Rio de Janeiro, há 45 anos atrás, vou fazer agora no dia 12 de outubro, era um outro Rio de Janeiro, outro momento, era um outro país, né, onde as dificuldades de deslocamento era muito imensa, ainda não tinha esses meios de comunicação que tem hoje, da comunicação, da interação. Então era um outro momento, era um outro Brasil, né? Antes de falar disso, eu queria destacar uma questão para mim que marcou também muito minha vida, que foi a minha, quando você falou do minha história e tal, eu fui chefe de gabinete da deputada Lúcia Souto, de 93 a 98. E foi um período muito difícil, muito importante no mundo de minhas relações, que ajudou a abrir muita coisa também para mim. Mas a adaptação aqui foi difícil, né? Foi difícil porque a nossa cultura, a cultura maranhense, era muito regionalizada, né? Embora ela continue sendo regionalizada, mas ela já é compartilhada por grande parte em vários lugares do Brasil, né? Porque hoje nós temos São Paulo, por exemplo, é o segundo maior estado de população nordestina dentro de São Paulo, né? E o Rio de Janeiro, não sei com esse percentual, mas também não deixa de ser. Exatamente. Então, a gente tinha nossa cultura na música, na dança, na culinária, tudo isso muito própria dali. E ao deslocar, né, e se deparar com outra cultura, de tudo isso que eu falei, da música, da dança, da alimentação, sabe? Até a água era muito diferente. Tudo era diferente. Tudo era muito diferente. Então, os primeiros 2, 3 meses foram meses de muitos desafios. Eu talvez não tenha sentido tanto, porque eu comecei a trabalhar no mesmo dia que cheguei aqui. Olha só que bacana. Então eu não tive... Só tudo, hein? É verdade. E é porque eu já vim com essa missão de trabalhar com meu irmão. Ah, já veio? Já vim com essa missão para trabalhar numa padaria ali em Olinda. E então eu trabalhava tanto em padaria naquela época, era um serviço muito trabalhoso mesmo. Pesado, né? Muito pesado, abria cedo, fechava muito tarde. Não é nada automatizado, como é agora, era tudo muito artesanal. Manual, né? Artesanal. Então, eu não tinha tempo muito de pensar em adaptação. A adaptação foi por meio do trabalho, né? Deixa a vida Deixa a vida me levar e foi por aí.
Agora me diz uma coisa. Um outro problema que você talvez nem tenha encarado, para falar assim, para sobreviver nesta selva de pedra, além do trabalho, você precisou ter um lugar para morar. Como é que foi isso? Bom, eu no primeiro momento, sabe, eu vim para cá morar com meu irmão. Meu irmão estava se formando em Direito e ele me inspirou, talvez me inspirou na minha escolha futura do Direito. E eu trabalhava numa padaria com ele e fui morar com ele porque nós fizemos um pacto, que era assim que ele terminasse a faculdade dele, eu ia tomar conta da padaria, assim que ele se formasse, eu ia iniciar meus estudos. Então por isso que fui morar com ele. Até um período depois eu fiz a minha própria escolha e escolhi meu próprio cantinho para tocar minha vida. Você foi um aluno aplicado, brilhante, e isso lhe rendeu notoriedade, servindo até como uma ponte entre direção, professores, alunos. Aí como que foi essa criação do Grêmio Estudantil? Me diz como nasceu isso. Foi também um momento assim, muito rico, porque nós vivíamos naquele momento um processo ainda de restrição de liberdade, né? Era um regime ainda que não permitia organizações estudantis, inclusive era CCE, né? Centro Moral e Cívico, né? Era esse que era, não era o conceito, não era o Grêmio ainda, porque o Grêmio tinha um conceito de reivindicação, de organização, então era muito ainda visto com um olhar restritivo, né? E a gente tinha, eu me lembro muito bem que no Monteiro Lobato, onde eu estudei, tinha uma taxa escolar, né? E lá, a diretora de lá era a professora Lindalva Garrido, e eles cobravam aquela taxa. Segundo ela, era para fazer algumas manutenções da escola. Só que a escola municipal do Monteiro Lobato é uma escola municipal como é até hoje, só não tem mais o ensino médio de hoje, né? Não tem mais ensino médio. Mas naquela época tinha formação de professor, tinha contabilidade, tinha formação geral. E aí, aquela taxa, a gente começou a questionar a legalidade daquela taxa. Começou a questionar aquela legalidade, e assim como eu, vários começaram a questionar, porque tinha uma deficiência muito grande de professor. Tinha uma deficiência muito grande de professores. E essa deficiência, a gente se amparava nela para dizer, poxa, a gente já está cobrando taxa, está falando um professor de português, de inglês, de contabilidade. E aí, para que serve essa taxa? E isso muitos alunos começaram a compreender, a gente começou a esse movimento, até que nós fizemos uma manifestação lá. Fui eleito representante de turma, né? E aí a gente se comunicava com outros representantes. A escola era toda cheia de divisas, eram 3 blocos, mas o bloco A não se comunicava com B, nem com B com C, porque era uma forma de impedir essa articulação. E a gente que começou a ter esses contatos, a gente mesmo era muito impedido. Então a gente não tinha liberdade de ir nos outros blocos se comunicar. Tinha um grande pátio, né, que era na hora dos intervalos, naquele pátio ali a gente fazia um momento de comunicação e tudo. Mas foi assim, foi a partir daí, desse movimento, tinha um grupo de estudantes na cidade que já vinha organizando, tinha uma comissão chamada Comissão Pró-UNIES, que era a União Iguaçuana dos Estudantes Secundaristas. Esse grupo, que era um estudante de outras escolas, viu a nossa manifestação. E quando vê essa manifestação, eles me descobriram, e a partir daí eles fazem contato comigo e me chamam para fazer parte dessa comissão. Eu, Rogério Santana, inclusive hoje é secretário de comunicação da cidade de Jeperi. E aí a partir dali eu fui tendo contato com eles, que eram estudantes de outras escolas, estudou educação, com o presidente Kennedy de Belfor Roxo, Alice Patrício dela lá, dentro de
São Vicente, Parque São Vicente, Belfor Roxo, né? Tudo isso era Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Queimado, Japeri, tudo era Nova Iguaçu. Sim, né? sim. E aí a gente passou a ter essa interação com os alunos de outras escolas, tanto da rede municipal, quanto da rede de estadual e particular. E nisso nos levou a ingressar um movimento que havia na cidade, que era um movimento associativo, que era liderado pelo MAD, que era a Federação de Associações de Moradores de Nova Iguaçu, onde tinha uma demanda principal, uma reivindicação, era a questão do passe livre para os estudantes. E a gente ingressa nesse movimento, junto com a Associação de Moradores, e a partir dali formou a União dos Estudantes, que foi uma das entidades secundarista, né? Da minha época, mais respeitada. No Brasil, era conhecida no Brasil, porque nós participávamos de todos os congressos de estudantes fora do Rio de Janeiro, de Osasco, Goiânia, e por aí fora. Eu ia te perguntar, mas eu acho que você até já respondeu, quais eram as reivindicações mais frequentes naquela época? Naquele momento, a luta pelo passe livre para o estudante era uma. E a outra era a melhoria da qualidade de ensino, que até hoje existe. E reivindicação de professores. Porque, incrível que pareça, quando eu vejo assim, as reivindicações dos profissionais da educação hoje, quando eu vejo a reivindicação dos estudantes, elas não são novas, né? Elas são bem antigas, né? Que é falta de professores, que é a qualidade do ensino, que é o transporte. Né? Então essas questões, naquele momento, a bandeira principal, né, era o movimento estudantil, pelo passe livre para o estudante. Então, essa União Iguaçuana dos Estudantes Secundaristas, né, foi através desse movimento todo, né, que você a tua nomeação, né? Aí que eu me tornei. Secretário-geral. Eu me tornei primeiro secretário-geral da UIES, que é aqui. Depois eu sou eleito presidente da UIES aqui no Nova Iguaçu, que era a União Iguaçuana dos Estudantes Secundaristas, e com essa minha eleição para a presidência, eu fui alçado à condição de secretário de Relações Internacionais em um congresso que houve em Brasília. O que levou você a escolher a faculdade de Direito? Né? Você até falou lá no início, né? Foi incentivado pelo teu irmão, né? E por que a tua especialização em Direito do Consumidor? Professora, Yolanda, deixa eu falar uma coisa para você, o seguinte, olha só. Eu vejo que a lei do direito, a lei do Código de Defesa do Consumidor, talvez seja uma das leis mais eficazes que tem no Brasil. Eu acredito. Porque investidor tem que provar que ele não está com defeito. Interessante, eu não tinha... Investiu essa ordem. Legal. E a outra questão entender que numa relação de consumo entre consumidor e fornecedor, há uma parte que é mais vulnerável. E a parte mais vulnerável é o consumidor. Por isso que a interpretação, quando ela não é objetiva, ela tem que se dar favorável à parte mais vulnerável da relação. No caso, consumidor. E aí você baseia-se em alguns princípios que são fundamentais na relação do consumo, que é o princípio da objetividade, certo? E o princípio da transparência. Com certeza. As coisas não podem ser interpretativas a quem interessar. Ela tem que ser a relação muito objetiva. E eu quando estava fazendo a faculdade, quando eu me deparei com essa matéria, e eu fui feliz porque ter tido um professor que tinha muito domínio da matéria. Isso é bom. Né? Tinha muito domínio. Aquilo me despertou. Me despertou porque eu via muitas pessoas reclamando que compravam produtos e os produtos vieram com defeito e não tinham solucionado. Porque elas não sabiam que tinham direito. Exatamente. Né?
Então isso foi o que me fascinou e aí me conduziu a eu fazer. Tanto é que meu TCC foi Código de Defesa do Consumidor, foi relação de consumo. A responsabilidade e o objetivo na relação de consumo. A minha banca examinou exatamente essa tese que eu... Não, tese não, essa defesa que eu fiz da relação de consumo. Então, e depois eu venho lá me especializar nessa área, e uma das áreas que hoje eu atuo profissionalmente é essa área, né? Mas o que me fascinou foi exatamente por perceber que A fragilidade, né? Exatamente. Pessoas diante E ali de leite que não conheciam. trouxe para um nível mais equilibrado possível, né, o hipersuficiente da parte, que é aquela parte vulnerável, que sempre está em desvantagem. Né? E isso foi mudando, porque hoje você tem cuidado quando você entrega um prato de comida ou vender uma televisão. Você tem cuidado com o consumidor, porque se tiver com defeito ou estragado, você vai reclamar. Então, hoje, antes era mais os PROCONs, mas agora tem muitos advogados, tem muita forma de você buscar seus direitos. E eu escolhi por causa disso, porque eu acho que tem esse público que é sempre mais vulnerável, eles precisam de apoio. Precisam de alguém que ilumine a sua mente, Exatamente. que mostre para eles o que eles não conseguem ver. E essa coisa, Yolanda, é uma questão tão grave, isso é que nem eu não vou entrar não quero entrar nesse debate, mas quer dizer, com uma questão do machismo, porque está entranhada que as pessoas nem percebem. Né? Alguns não percebem o direito que ele tem numa relação com um patrão empregado, às vezes o empregado não percebe que ele está sendo violentado o direito dele ali, pela relação que estabeleceu de amizade e tal, de carinho e etc. Mas lá no final do mês não paga o salário dele direito. É complexo. E, Miguel, aqui eu coloquei obra do destino, né? Sua atuação nessas causas de defesa da população levou você a conhecer a tua esposa. Através de quem? Da mãe, Dona Irene, né? Que também era como se fala? Uma liderança, né? Popular, que lutava voluntária. pelas mesmas questões que você. Aí Caminho surgiu a amizade diferente, e conheceu a tua esposa. Me fala aí sobre isso um pouquinho. Foi muito interessante, porque na verdade o movimento popular em Nova Iguaçu, que eu falei agora que tinha o MAD, que era o movimento popular em Nova Iguaçu, era muito forte, era muito presente na vida. Inclusive, esse MAD que eu estou falando, eles organizaram o primeiro festival de música popular aqui em Nova Iguaçu. Que é isso? Mais ou menos 83, 82 e 83. Entendeu? Eu Interessante. me lembro que o final dele foi na quadra do Colégio Monteiro Lobato. Foi organizado pelos artistas da cidade, né, e esse movimento. Então, ali, a Dona Irene fazia parte da Associação de Moradores, lutava para levar um posto de saúde, lutava para sanear a rua dela. Isso, né? Tal. E quando a gente se conhece, Muito a gente lindo passa isso. a se relacionar, e a partir daí, em um desses congressos, e aí na época de mobilizar para reunião, eu ia lá na casa dela, chamar para reunião. De olho lá. Não conhecia ainda não, porque a Nilza, ela dava o suporte para a mãe dela. Psicóloga, né? Psicóloga, não era ainda, né? É estudante. E aí, mas ela deixava a gente muito à vontade, né? Quando a gente teve a oportunidade em 92, a Nilza foi candidata a vereadora. E quando ela é candidata a vereadora, eu tive uma aproximação maior com ela. Que ela veio se filiar no partido da qual eu era presidente, que era o antigo PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Então, isso foi uma Exato. obra do destino mesmo. Foi aqui. E aí ela até fala que ela não ganhou a eleição, mas ganhou o namorado. É verdade. Muito Mas bom. sempre foi uma relação, Dona Irene, eu tenho assim, um apreço, sabe, enorme. viva? Cara, e não, morreu faz 3 anos. É uma guerreira também, né? Guerreira, Achei bonita. mãe Essa aí solo. foi uma coisa que eu li que me chamou a atenção, achei bonito. Muito. Tá. O que significou na sua trajetória
a sua apresentação da Lei de Transparência do Orçamento Público. Como é que foi isso? Nossa, eu sempre tinha uma ideia, eu era fascinado, porque que a gente não sabia quanto que o poder público gasta com a educação, com a saúde, com o meio ambiente, sabe? Por que não sei? Quanto é que é o orçamento? Isso sabe, é um requisito que qualquer cidadão pode saber. Eu tinha aquela ideia, aquele sonho de ver um terminal no shopping, que naquela época era o shopping. Hoje não, hoje você tem o portal de transparência, né? Que é uma extremamente evolução, né? E aí, tá lá no terminal lá, o cara chega lá, clica, educação, tá tanto, não é distribuição ali, como era distribuído o orçamento. Naquela época ainda a rede social não estava presente, muito longe de estar presente na vida da gente. Ninguém sabia de nada. Porque quando eu passei pela Câmara de Vereador, foi em 2008, aí você sabe que esse mundo da comunicação, da ciência e tecnologia, ele tem uma velocidade que um ano já é um século, né? Para nós, antigamente, um ano já é um século. E aí eu vi aquela ideia, por que não tem uma lei que obrigue a divulgar o orçamento, detalhar o orçamento, como é que é isso? Eu tive essa ideia, eu estava lá na Câmara, fiquei na Câmara 5 meses, né, de agosto a dezembro, e aí eu apresentei esse projeto de lei. 5 meses já fez essa revolução toda. Que hoje, é claro que não foi longe de reivindicar essa paternidade, mas o portal da transparência hoje, ele atende muito, é aquele sonho que eu tive lá atrás. Impressionante, hein? Tá. Aqui fala que 2003, se eu estiver errada, você me corrige. A 2004, você foi secretário do Trabalho do município. Qual a importância desse cargo em sua vida política? Foi a primeira vez que eu tive contato com gestão, né? Com a gestão. E aí, você sabe que há uma não é deficiência, um déficit enorme do profissional. Naquele momento, isso que se chama de cooperativas hoje com maior intensidade, eu tive a vontade de fazer a ATA, que era uma associação dos trabalhadores autônomos. Eu queria cadastrar aqueles trabalhadores autônomos, porque quando você contrata alguém para vir fazer a limpeza do seu ar-condicionado na sua casa, se você for nele ali, você não tem segurança. E se você tem uma central que você ligue para lá e eles indicassem aquele profissional, o profissional já estava, como se diz, avaliado, já tinha toda uma certificação da qualidade dele, e você, por outro lado, se ele fizesse um serviço ruim, já você tinha por onde você procurar. Então eu tinha essa intenção. E como secretário de Trabalho naquela época, eu discutia muito a qualidade de saúde do trabalhador, sabe? Então eu comecei também a olhar não é trabalho, não é a Secretaria de Emprego, né? Entendeu? Era a Secretaria de Trabalho, né? E embora tivesse o nome Trabalho, Emprego e Renda. Mas eu vi que ali havia muita possibilidade de trabalhar a qualificação dos profissionais para que melhor oferecesse. Essa questão é interessante, né? E na educação, hoje não tem Secretaria de Trabalho, mas hoje ela atua muito a parte de trabalho, mas como é uma interlocução, além de com os empresários, para abrir espaço de geração de emprego, que isso é importante também. É muito importante, claro, mas também tem um banco de emprego, né? que é o Sistema Nacional de Emprego, tem que você vai lá, se cadastra, e a partir dali eles vão... As pessoas vão redirecionando para as empresas que precisam. Mas isso já faz 20 anos, né? Pois é, há 20 anos. Olha lá, o cara pensando, cercando, A competência o credenciou a assumir a vice-presidência da Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu, Codem.
Mas fale também sobre essa sua conquista. A Codene é uma empresa, né, de manutenção urbana, né, da cidade. Né? Ela existe hoje ainda. De grande importância, De grande né? importância, tem uma presença marcada na manutenção da cidade, sabe? Se não, E naquela época eu fui convidado para exercer essa função e ajudava, na verdade eu colaborava com o presidente na execução, na organização, no planejamento, vice-presidente é vice-presidente, né? Tá ali, né, ajudando. segura uma agulha também, tá? Os pepinos você vai ver. Mas foi uma boa experiência, sabe? Legal. Uma outra ação de grande relevância na sua gestão, em parceria com as secretarias municipais de educação, esporte, cultura, foi as Olimpíadas de Matemática e o simpósio da matemática no Cefet. Isso aí, caraca, já ganhou nota 1000 com meu marido, que é matemática. Deixa eu falar assim, esse simpósio que nós fizemos, que envolveu muitas pessoas do segmento, né? O professor, o diretor do INPA, o Marcelo Viana, né? Ele esteve aqui na Cefet, a nosso convite, fazendo um seminário presencial, certo? E ele deu todo o suporte. Eu quero destacar que a primeira Olimpíada de Matemática do Ensino Fundamental 1, que foi feita na cidade de Nova Iguaçu, Que ano? Lembra? foi em 2019. Né? 2019. Essa Olimpíada, ela teve uma seguinte questão que foi importante. Ela serviu como modelo para o Ministério da Educação. Olha só, isso aí não é divulgado. Essas questões deviam ser muito mais soltadas ao vento. Porque até então, as Olimpíadas de Matemática que são realizadas eram voltadas mais para o ensino médio. Entendeu? Essa não foi? Foi diferente? Essa era para o ensino fundamental. Fundamental? Ah, tá. Certo? Foi a base. A base. E o mais importante, que o governo assumiu essa ideia, envolveu a Secretaria de Educação, todos os órgãos da Prefeitura, para que envolvesse todos os alunos da rede municipal. Todos os professores, todas as escolas foram premiadas com kit de um kit de livros voltado para a matemática. Entendeu? Então, medalha, todos os alunos que participaram. Muito importante esse. Receberam suas medalhas, sabe? Envolveu muita gente. 19 já tinha voltado. Eu saí em 2008 e voltei em 2016. Tá, eu também aqui estou vendo que o cara é competente, ele é desbravador, ele está à frente. E de repente o prefeito, claro que alguém fica observando esses comportamentos, essas competências, né? Aí daí você chega na presidência da Fundação Educacional e Cultura de Nova Iguaçu, FENIG. Me diz o que significou e significa isso na tua vida. Para mim é uma grande... É uma consequência? É uma consequência de um aprendizado que não para nunca. Eu acho que a gestão pública ela é um doutorado, um mestrado de conhecimento, de experiência, de relações, sabe? Porque a gente é mais aberto, mais livre para pensar. Eu acho que a gente tem uma relação... O destinatário do serviço público é muito diferente do destinatário do serviço privado, do beneficiário do serviço público. Então, esse beneficiário do serviço público, na grande maioria das vezes, são pessoas muito vulneráveis, que precisam ser assistidas, precisam
ser olhado, ser enxergado, de ser potencializado. Então, a Fundação tem esse olhar. Quando a gente investe no programa de artesanato, quando a gente investe num programa de incentivo à leitura, Muito importante. quando a gente investe nas Olimpíadas de Matemática que nós fizemos aqui, né, de xadrez que nós fizemos aqui, Também hoje. envolvendo as escolas da rede municipal, nós estamos envolvendo classes sociais distintas, faixas etárias diferentes, mas que cada um num momento que necessita de um tipo de apoio, né? E quando você faz um concurso de literário, envolvendo os alunos da escola municipal, Isso é muito legal. quer dizer, nós estamos provocando, Estimulando o a aluno a leitura, pensar, a raciocinar e exatamente. também voar através Ou da sessões leitura. voar, exatamente. Tanto é que nós temos um livro aqui chamado Livros para Voar. Um programa, um projeto que nós temos aqui chamado Livros para Voar. Isso, eu ia te falar que é isso, uma falando ideia, isso aí. que é uma ideia que tem sentido aí. As informações têm que circular. Eu tenho um pensamento que diz que a leitura faz com que você viaje sem tirar os pés do chão. É bom que não tire, né? Eu viajo bastante. Então, esse do livro para voar, a feira de artesanato. Essa feira de artesanato, fala mais um pouquinho dela. Nós temos hoje na cidade 2.800 artesãos Só. cadastrado aqui pela FEMIG, certificado, com carteirinha, todos eles receberam curso, foram avaliados, as suas técnicas foram tem curso aí, avaliadas. né? Recebe curso de qualificação, de política de Interessante. vendas, de política de preços, de política de como organizar suas lojas digitais, de como vender pela internet. Então, a pessoa entra, faz essa capacitação e vai de como fazer e até o produto final, que é montar a sua lojinha e colocar ali, saber preço. Normalmente, quando ele se cadastra, ele já vem com sua técnica, né? Ele já tem o seu conhecimento e nós vamos apenas ajudar ele a aperfeiçoar suas técnicas, incentivar, colocar disponível. Hoje nós temos, se não me engano, 12 pontos de venda de artesanato na cidade, fixo. 12? 12. Tá, então me fala quais são eles. Eu quero saber Nós que eu temos quero ir aqui atrás. na Rua Barbosa, que é no centro da cidade. Nós temos na Praça Antônio Flores, que também é no centro da cidade. Nós temos um Comendador Soares, lá no Quiosque das Artes. Nós temos em Miguel Couto, nós temos em Jardim Tropical, nós temos no quilômetro 32, nós estamos abrindo agora no Valverde. E nós temos uma loja que é uma referência, que é dentro do Top Shop. Aqui no Top Shop? Top Shop, nós temos uma loja. Você precisa nos levar lá, a gente ir com você para a gente Sim, fazer uma palhaçada toda. vontade, é bom. Eu quero ver, eu quero conversar com elas, porque conversar com os artesãos, às vezes é muito melhor do que conversar comigo, né? Porque você vai ver, eu estou falando aqui de um lado, né? Sim, nós queremos ouvir o outro lado da história. Exatamente, Pra... checar essas informações. Isso. Nós agora tivemos na Mega Artesanal, que foi em São Paulo agora, no final do mês de julho, nós tivemos lá com, acho que foi 88, 90 artesãos daqui. Olha! Vamos lá. Desde quando nós estamos aqui na presidência, nós fomos em todas, não sei se for 3 ou 4. Só não fomos muito legal. Só não fomos na que não houve em razão da pandemia. Mas nós levamos as artesãs, o prefeito dá esse apoio total de levar as artesãs, pago pelos cofres públicos. Muito legal essa iniciativa. E elas vão para lá conhecer novas técnicas, novos produtos, manter relacionamento, faz oficinas, sabe? Elas voltam assim deslumbradas de informações, né? Chegam com toda a energia. Então, viram um passarinho azul. Exatamente. E é um passeio, eles têm, passeia e aprende. É um evento, né?
é o maior evento do setor da América Latina. Eu não sabia. Olha, É. você me saber agora. Entendeu? Eu nunca soube. Aliás, eu não sei de nada a parte dessa cidade. Aqui, por exemplo, aqui nós estamos falando de artesanato, nós estamos aqui, participamos hoje quase todos os eventos no estado do Rio de Janeiro, que tanto a Secretaria de Cultura quanto a Secretaria de Turismo realizam. A família é convidada a participar com seus artesãos. Entendeu? Ela é convidada a participar com nossos artesãos. Muito bem. Então, nós participamos agora da Rio Arte Manuais, que também é um evento do artesanato do Estado. Todo ano tem, né? Acho que foi a 10ª, eu não me lembro agora qual foi a edição, mas faz bastante tempo. Nesse Rio Arte Manuais, Nova Iguaçu foi o primeiro município a ter um estande voltado para o artesanato, sabe? Então, a fundação, o artesanato de Nova Iguaçu, ele está em expansão. Muito bom, interessante. Ele está em expansão. E o mais importante é que nós estamos com foco para traduzir parte da nossa história, do nosso patrimônio histórico, do que é a nossa cidade, ser representada pelo artesanato. Então, Miguel, como... Você, quando viaja longe, eu não vou te citar nenhuma cidade, né? Mas quando você viaja, que você vai naquela lojinha que vê aquele artesanato bonito, que você gosta de trazer aquela lembrança, né? Que vem com o nome da cidade, assim nós vamos fazer na nossa cidade. Então, assim, eu quero agradecer por você nos ter permitido gravar essa entrevista e te desejar, assim, muito sucesso, muita luz, muita paz nesse teu caminhar. E que você continue encantando. Eu quero agradecer imensamente, mas eu quero também registrar que a FEMIG, né, o governo, através da FEMIG e através do apoio da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Meio Ambiente, nós realizamos no ano de 2023, que nós estamos em curso, o primeiro festival de arte de Nova Iguaçu. Eu quero destacar que foram 196 apresentações culturais, artísticas, envolvendo mais de 1000 artistas desta cidade. Você está em todas, você está em todas, por natureza. Vou cobrar então, quer dizer, esse evento, Yolanda, olha, eu não soube disso. Esse evento envolveu dança, música. Olha aí, fantástico uma coisa dessa. E por que a gente não sabe desses grandes acontecimentos? Porque isso aí é importante para a cidade. Foram 196 apresentações artísticas, mais de 1000 artistas da cidade. E é importante destacar, Yolanda, que todos esses artistas foram selecionados através de editais. Não foi indicado pelo Miguel, pelo prefeito, mas isso aí ou tem competência, então não tem. Não vai entrar não assim. Primeiro Festival de Cultura Nordestina. Tá vendo? Já fizemos o chamamento público dos artistas, já estamos montando tudo, já está tudo encaminhado. Vamos dançar carimbó. Para a gente fazer aqui um grande evento na cidade, sabe? Porque Nova Iguaçu tem muito nordestino, sei qual é o percentual, mas eu digamos assim, eu não vou dizer porque eu não sei o percentual, mas a cidade tem muito nordestino. Eu acho que deve. Vamos chutar logo 80%, 80%? Eu não sei, mas é enorme. A cultura nordestina é muito presente. Você anda nos bairros da cidade e você vê a cultura nordestina presente em todo quanto é canto. E isso nós vamos traduzir isso em um grande festival de cultura nordestina. Ó, para você. Obrigado. E eu vou dançar carimbó. Sim, carimbó, no Pinduca. Olha! É show, né? Carimbó, açaí. Vieira, seu conjunto. Maniçoba. Vieira, seu conjunto, né? Vieira. Aí depois a gente passa pelo Maranhão lá, curte um reggae. Não, a gente vai fazer a maniçoba para oferecer pro Miguel. Arroz de cuchá. Você traz a maniçoba e eu levo o arroz de cuchá. Aí chama
A Chica Baiana. Vou trazer a Chica Paraibana com a salete baiana para levar na feira. Aí, Vai ser ótimo. é, Vai ser ótimo. Agora eu quero aproveitar e fazer um convite também a todos que estão nos assistindo, que aqui na cidade está sendo organizado no todo segundo sábado de cada mês a Feira Iguaçu, que é um evento de gastronomia, de dança, de cultura, de música, sabe? É um ambiente familiar, sabe? Todo segundo sábado do mês é um evento organizado pelo setor empresarial da cidade, uma parceria público e privado, e a Secretaria de Cultura, junto com a FEMIG e outros órgãos da Prefeitura, ajudam a organizar esse belíssimo encontro de famílias, né? Lá você toma seu refrigerante, sua água, seu chopp para quem gosta, tem uma ótima comida, sabe? E o artesanato está presente, o empreendedor está presente, é um domingo belíssimo. Você que nunca teve a oportunidade de vir, quero lhe convidar também, segundo sábado. E outra, para finalizar, todo o segundo domingo de cada mês, nós estamos fazendo um evento chamado Feira Multicultural de Tinguá, lá na Praça de Tinguá. e eu também não sabia Com a disso. comunidade de Nem Tinguá. eles falaram, Com a comunidade falaram. de Tinguá. Lá tem, Convida. também lá tem a gastronomia, tem a cultura, tem aquele ambiente que não tem preço, né? Aquele ambiente saudável de Tinguá que não tem preço, aquele acolhimento, né? Aconchegante que tem lá, sabe? Vai ter artesanato, vai ter dança, vai ter música, tem tudo. Todo o segundo domingo de cada mês, lá na Feira Multicultural, na Praça de Tinguá. E Miguel, essa feira do segundo sábado, Iguaçu, eu estive presente. Linda, e tem mais, hein? Tem uma coisa muito legal. Você pode levar o seu pet para passear contigo, olha que beleza. É verdade. É? Lindo, eu fiquei encantada. Gente, muito obrigado, Leon. Muito obrigado. Então. Eu fico muito feliz você ter Eu me também. convidado a participar desse momento com você aqui. Ter contado um pouquinho da minha história, do trabalho que a gente desenvolve na cidade e dos nossos compromissos com essa cidade. Essa cidade me acolheu, eu sou hoje um cidadão iguaçuano, sabe? Eu, como falei antes, vou completar 12 anos, estou no Rio de Janeiro. Desses 12 anos, 45 anos que eu estou 45, no Rio de 78. Janeiro. Você quer enganar? Exatamente. E desses 45 anos, eu posso lhe dizer que 42 anos são destinados à cidade de Nova Iguaçu. Você está de parabéns? Obrigado. Gratidão por esse bate-papo tão gostoso. E nos convide mais vezes para voltar aqui e falar com você. Tomar um cafezinho, tomar uma água Vamos. e papear. Cara.